Já entrou dentro ainda pra piorar. E aí, Diego? Tá vendo um Fidel Castro que eu sei, cara? Não, Fidel Castro, eu gosto. Prússia, educação estatal, começo. Qual o negócio local? Foi. Antes da gente criar Brasil Paralelo, antes de 2016 lá, a gente se encontrava para reunir o que nós estávamos estudando sobre o que estava acontecendo no Brasil, organizava aquele conhecimento de forma que a gente, ajudasse o outro a entender melhor, ia formando uma visão do todo para que aquilo fizesse algum significado. Começamos a apresentar para amigos, nos reunir em grupos e esse negócio começou a crescer. E disso surge o Brasil Paralelo. Eu conto isso porque o objetivo da Brasil Paralelo sempre foi esse, ou seja, reunir essas pontas soltas da história, do conhecimento, organizar da forma mais deglutível possível para que todos possam entender. O desafio do Pátria Educadora é investigar o processo no qual nós mesmos estávamos inseridos. E começamos a nos perguntar, puxa, mas a gente não aprendeu isso na escola, ou aprendemos diferente? Então, o que tem, como é que é o processo de educação? A história do processo da educação. Qual é a história da educação? E chega no momento que a gente resolve, então, atacar de frente esse problema e desencavar isso não só para nós, mas para o público que nos acompanha. Por que a gente deu o nome de Pátria Educadora para esse filme, né? A gente queria usar o slogan do governo do PT, que sem dúvida foi uma devastação na educação brasileira, mas era mais do que isso. Ao longo do tempo, a gente atingiu objetivos muito importantes na universalização das escolas, isso sem dúvida aconteceu, mas nós delegamos a educação para as escolas e as escolas para o governo. Claro que quando a gente começa a ir nos números, nos detalhes, a coisa começa a assustar um pouco mais. Quando a gente percebe, por exemplo, que o FIES estourou 448% o orçamento e a gente aumentou as matrículas só em 13% numa determinada época, a gente começa a se questionar o que estava acontecendo. A gente precisa de uma lava-jato na educação, como a gente fez em algumas estatais. Isso começa a aparecer através dos números e, na verdade, fica óbvio a necessidade de investigação. Thomas Juliano, que é um professor que foi consultor da Série Brasil, está próximo da gente há bastante tempo. Ele começou a nos provocar com essa ideia de abordar especificamente o tema da educação, né? E ele nos provocou que esse era um tema importante de ser abordado e tal. E esse é um dos pedidos mais recorrentes dos membros do Brasil Paralelo, o pessoal que acompanha o trabalho, que é quando é que vocês vão estar nas escolas, como é que faz para vocês, enfim, conversarem com os jovens, etc. Então o tema da educação sempre foi um tema de grande preocupação. A gente tem muitos pais que sempre nos mandam depoimentos em relação a isso, mas até então não tinha surgido a ideia de fazer um documentário especificamente sobre o tema da educação, né? E ele nos provocou, nos trouxe a ideia da gente falar especificamente sobre isso e veio muito a calhar, né? Até porque a gente tem na nossa Constituição, na Lei de Diretriz e Base, que todas as pessoas dos 4 aos 17 anos são obrigadas a estarem submetidas ao ensino escolar, né? E todas essas escolas elas precisam ser credenciadas por uma única instituição, que é o MEC, né? Então, imagina a concentração de poder que tem aí e a quantidade de faces que tem para abordar esse problema. Então a gente decidiu ir atrás e voltar na história da educação e contar ela desde os seus primórdios, né, digamos assim. E esse trabalho de pesquisa, ele é muito em questão de consultoria, né? Nós temos especialistas aqui no Brasil Paralelo que a gente pode contar. Então a gente quer realmente fazer uma coisa bem ampla, que cubram todos os aspectos que um recorte de um tema pode ter. Ali por dezembro a gente já estava com quase todas as entrevistas praticamente prontas. E aí na virada do ano, né, quando a gente decidiu fazer aquele recesso no final de ano e voltar com tudo no início do ano, a gente começou a de fato ficar imerso aí na produção do Pátria Educadora, né? Aí começamos a virar à noite, pouco tempo para descansar, mas é uma imersão que é bastante necessária para a produção aqui, né? Dentro dessa sala aqui, o que será que está rolando? Será que é uma sala de escritório? Não, aqui é um quartinho. Ali é o Zingano, o produtor. Vitorioso, derrotado no 4º round. O processo de pesquisa, ele é contínuo. Ele não acaba antes de começarmos a montar o documentário. Por que isso acontece, né? Nós temos o cuidado de selecionar os melhores possíveis entrevistados. Esses entrevistados, eles têm muito conhecimento para agregar no nosso documentário.
Então a gente acaba adquirindo novas informações nesse processo de entrevistas, né? Como nós selecionamos pessoas que dedicaram a vida para elaborar teses sobre o tema, nós conseguimos absorver um pouquinho de cada um desses para depois sim encaixá-lo no processo de montagem na nossa linha do documentário. Ao longo desse processo de pesquisa, estudo, compreensão desses temas todos para fazermos o filme Pátria Educadora, uma das coisas que impressionou é que de fato nós começamos a descobrir um processo histórico que mudou muito, ou seja, o que nós entendemos hoje por educação já foi algo totalmente diferente. Foi mudando completamente ao longo da história. Do outro lado, quando a gente passa a, de fato, enfrentar os fatos atuais, os documentos, as investigações, as evidências que, eventualmente, políticos levantaram, ou jornalistas investigaram, ou mesmo evidências físicas. Compramos livros escolares aqui para poder observar se havia, enfim, um desleixo de fato, né, com a educação pública. E aí, nesse momento, que é o que se pode observar no episódio 3, você tem que ter estômago para assisti-lo, porque tá lá. Tá lá, a gente vê o que de fato aconteceu. A gente vê que houve um processo de deteriorização. E a gente vê que, nesse processo, a gente consegue observar as causas do que hoje a gente vê em termos de problemas culturais e educacionais mesmo do povo brasileiro. Funciona assim, ó. Vou botar. A linha do tempo começa 9 da manhã e termina 19 horas, a tradicional, né? Aqui sempre um pouquinho mais tarde. Aí a gente começa a trabalhar aqui. Só que em vez de parar às 19 horas, a gente vai tudo que dá. Indo até 3 horas da manhã. No dia seguinte, a gente já não começa às 9. Por quê? Porque a gente foi 3 da manhã para casa. A gente começa às 11. E aí o arco se estende mais adiante, terminando às 5 da manhã. Aqui no escritório a gente fica dividido em salas ali, né? E a sala da pesquisa e da montagem fica eu, o Valerinho, o Lucas e o Diego, né? E na salinha do lado tem a parte do pessoal que trata com vídeo mais, né? O pessoal que faz todas as animações, os desenhos, o tratamento de imagens. Principalmente no capítulo 1, que fala de um período muito remoto da nossa história, a gente teve, em determinado momento, a ideia de começar a trabalhar com pinturas clássicas, que acabou enriquecendo bastante o trabalho. O que era, no final das contas, uma alternativa pela falta de material, acabou se tornando uma linguagem bem específica. E o Asaf, ele, no primeiro momento, ficou encarregado de buscar essas pinturas e transformar isso numa animação, né? E a gente conseguiu, enfim, transpor a narrativa do capítulo 1, que ela é profunda filosoficamente, ela é bem densa, digamos assim, mas conseguiu trazer mais didática, entretenimento, enfim, a partir dessas imagens que ficaram bem interessantes. O desafio de fazer animação é pegar esses conceitos, né, que os entrevistados e o pessoal do roteiro pegou e traduzir em imagens. O Zingano começa montar aqueles mapas mentais de todas as burocracias, mas o maior desafio é a gente pegar esses conceitos abstratos e transformar em desenhos, em animações, para que as pessoas possam entender de forma mais fácil, né, e absorver melhor os conteúdos. E fora, né, a gente se esforça para que o negócio fique bonito. Para cada animação tem que ter um tratamento antes da imagem para adequar ela para um full screen, que é o 4K. E depois é posto em outro programa para poder animar elas e aí sim fazer toda a animação direitinho, num flow que fica bonito, assim. Só no episódio 3 que foi um pouco diferente a apresentação, porque era mais didático, então a gente fez mais esquemas, animações mais didáticas, explicando todos de onde vem isso, para onde vai, as organizações que estão envolvidas na educação. E isso deu bastante trabalho para poder interpretar essas coisas e tentar mostrar o mais simples possível. O objetivo da Brasil Paralelo é entregar cultura séria, mas de uma forma que todos possam entender. Tem que ser tudo muito didático, simples de entender, tem que ser um storytelling, tem que ter uma narrativa cronológica, tem que contar como se fosse uma história, porque é isso que as pessoas aprendem, e tem que ter design, as coisas têm que ser bonitas, tem que ser apresentáveis, tem que ter os gráficos, tem que ter as trilhas sonoras que ajudam no storytelling, que pautam a emoção que as pessoas estão assistindo e tudo mais. Então, dá tranquilamente para dividir o documentário em 2 linhas de frente. A gente, de um lado, quer levar conteúdo de uma forma séria, sólida e um conteúdo de alto nível, que não está presente em vídeos estéticos e tudo mais, que está só nos submundos dos livros, da academia e tudo mais.
e de outro, a gente quer fazer isso de uma forma que seja divertido consumir esse negócio. E ter muita coordenação na equipe para dividir o projeto. São várias frontes que a gente ataca ao mesmo tempo, né? A gente tem o time de pesquisa, o time de pós-produção e o time de design trabalhando todos ao mesmo tempo. E considerando essas várias etapas que a gente tem que fazer para poder, enfim, chegar num todo do documentário, são várias pessoas com habilidades diferentes, com objetivos diferentes para poder conseguir finalizar o documentário. Tem que ter muita organização para não ter um retrabalho, para não perder tempo, né? Porque o tempo também é uma coisa que a gente tem muito pouco para fazer. A segunda escada tem 4. Muito pouco tempo para desenvolver tudo e como o design ele envolve muita pesquisa de referência, então é um trabalho que costuma demorar e como o processo de documentário é muito orgânico, muita coisa mudava muito rápido, então esse foi o maior desafio. A importância da identidade visual no documentário é passar a sensação do que a gente está querendo comunicar, né? No caso, eu pude trabalhar com o nosso profissional de 3D, que é o Ed, para fazer o logo. E daí colocamos estampado ali o Educadora, né, como se fosse pichado assim, para denunciar o que o sistema criou ali, aquela falta de cultura, de educação e tal. A Brasil Paralelo sempre teve essa marca de deixar a pessoa impactada nos primeiros minutos. Se tu apresenta alguma coisa fraca ou sem muito impacto, tu não vai fazer com que a pessoa fique tão interessada em continuar assistindo. Por isso que a abertura, desde da série de história de 64, o Teatro das Tesouras, elas sempre tiveram uma grande marca, uma grande apresentação. Literalmente, é fazer um resumo visual daquilo que a gente queria passar em 1 minuto e meio. Na história da filosofia, mas não que seja só isso, porque você tem que ter diante de si o olhar dos sábios. Bem do Pedagogia da Autonomia, é quando Paulo Freire fala sobre o processo... Tradicionalmente, no mercado de produção audiovisual, você tem várias empresas. Você tem desde as pessoas físicas, que são roteiristas, diretores, artistas, né? Você tem uma produtora, você tem várias empresas trabalhando junto com essa produtora, empresas de edição, empresas de animação, trilha sonora. Você tem empresas de campanha, as empresas que fazem as campanhas, que dão uma cara para o filme, né, que fazem os slogans, etc. Você tem as empresas de distribuição, que fazem os acordos com o cinema, com televisão, com as plataformas da internet, as plataformas de streaming, onde o filme vai ser distribuído. Você tem várias empresas nesse processo. No nosso caso, nós já atuamos 100% nessa nova lógica da internet, numa lógica digital, 100% digital. É só Brasil Paralelo. Nós temos aqui, podemos dizer assim, arredondando, que metade do time Brasil Paralelo é produção e a outra metade é todo esse processo, certo? Então é muito trabalho e ele precisa também ter essa qualidade, porque sem essa qualidade nas campanhas, ele não chega nas pessoas. A Brasil Paralelo tem muita preocupação com isso, porque desde o início queríamos chegar em muitas pessoas. O custo da trilogia Pátria Educadora, ele não é baixo, né? Realmente, a gente investiu R$2 milhões, não apenas para produzir o documentário, mas uma parcela bem relevante desse investimento também vai para a divulgação. A gente precisa investir em marketing, a gente precisa investir em mídia, patrocinar o conteúdo dessa produção para que chegue ao maior número de brasileiros. Às vezes as pessoas olham o nosso canal do YouTube, uma página de Facebook e pensam, né, eles têm 1 milhão de inscritos no YouTube, todo mundo assiste. Na verdade não, né? Uma pequena parcela do público assiste e tem acesso ao conteúdo que a gente bota. Para que todos tenham acesso e para que a gente continue expandindo a produção desse material, fazendo com que mais pessoas possam aprender com ele, parte do investimento também vai para marketing. Aí é um investimento extremamente importante. Não adianta simplesmente produzir e jogar no YouTube. Se fizer isso, estou falando de 50 mil pessoas, 70 mil pessoas que vão assistir. Agora, quando a gente faz o investimento correto em marketing, divulga com antecedência, manda e-mail para todo mundo, explica a importância disso, aí os números são bem diferentes. Aí nós estamos falando de 1 milhão de pessoas que vão ter acesso, 2 milhões.
A gente coloca o conteúdo gratuito, a gente não bota nenhum patrocinador, a gente não recebe dinheiro do Estado, nem direta nem indiretamente. Da onde sai o dinheiro? Nós somos milionários, bilionários, estamos fazendo nas nossas fundações? Não é nada disso. Vocês certamente já viram o Valerim no início dos vídeos falando da membresia do Brasil Paralelo, onde há vários planos. Há o plano Patriota, que com R$10 por mês você tem acesso a alguns conteúdos exclusivos a respeito do documentário. Existe um segundo nível, que é o grupo do membro Premium. Esse cara tem acesso a todos os cursos da Brasil Paralelo. São dezenas de cursos, são centenas de entrevistas. Todas essas entrevistas que a gente utiliza de matéria-prima para produzir os documentários estão lá também. E tem acesso, claro, aos demais benefícios, né? Então é daí que a gente tira o dinheiro. São milhares de pessoas voluntariamente, pais de família, donas de casa, estudantes, pessoas normais que pagam a gente para a gente existir de forma voluntária. Quem faz com que a Brasil Paralelo consiga existir são os membros. Sem eles, nada disso, nada do que a gente já fez até hoje seria possível. Como alguns dos nossos membros dizem, a gente tira a escama dos olhos das pessoas, né, que acham que estão se informando, consumindo conteúdo na mídia, consumindo conteúdo em site de jornal ou coisa do tipo, e quando a gente vem e coloca uma situação diferente do que eles estão acostumados, ou didaticamente diferente do que realmente tu aprende, seja na escola ou conversando com algum amigo, isso mostra que realmente o caminho que a gente está trilhando é algo que vai ficar para a história. Os membros, eles são, além de tudo, um grupo de pessoas que a gente confia. São pessoas que mais que tudo, estão atrás da verdade. A partir daí fica muito mais fácil você construir confiança. O que a gente fez recentemente aqui na Brasil Paralelo foram 2 dias que a gente fez pesquisa com um grupo focal, por exemplo. Vieram 60 pessoas, 30 num dia, 30 no outro, e a gente ficou conversando com elas e elas deram várias ideias. As ideias vão desde melhorias na plataforma até ideias de conteúdo, do jeito que a gente disponibiliza o conteúdo e tudo mais. Dentro da plataforma, os membros têm acesso a todas as produções já realizadas pela Brasil Paralelo desde a sua criação. Esses materiais eles se encontram categorizados em séries, cursos do núcleo de formação, debates, podcasts, e além de ter acesso a esse material categorizado de uma maneira mais fácil de acessar, os membros ainda podem interagir com outros membros através da seção de comentários, ajudando a criar uma base maior e mais sólida sobre aquele conhecimento que está sendo passado no momento, ajudando a fixar também aquele conhecimento que está sendo adquirido, porque a gente sabe que quanto mais a gente dissemina e conversa sobre um assunto, mais ele fica fixo na nossa cabeça e diminui a chance daquilo se perder. Muitos devem saber, Brasil Paralelo tem uma equipe de 20 pessoas e que de fato tem um relacionamento diretamente com os membros, são 5 pessoas. Então, em época de lançamento, nós da equipe de relacionamento trabalhamos aí de 15 a 20, 24 horas, como aconteceu no lançamento de Pátria Educadora, porque no momento de lançamento, todos os membros, em todos os horários, têm dúvidas, têm questionamentos, e nós temos que estar ali 100% para ajudá-lo. Desde o início da Brasil Paralelo, a gente sempre teve o conteúdo que vai de graça para o nosso canal do YouTube, né, os documentários, e o nosso conteúdo premium, né, que vai para a plataforma. Dessa vez não foi diferente, a gente tem mais de 30 entrevistados que participaram do documentário. Cada entrevista tem mais de 1 hora, aprofundando cada um na sua área os temas. E a gente também tem a versão estendida, que foi um grande desafio, né? Depois que a gente transformou em 3 filmes, a gente precisou fazer 3 versões estendidas. E a gente tem ali mais de 40 minutos de acréscimo de conteúdo extra. Então, vários temas que são abordados de uma maneira um pouco mais rápida no documentário gratuito. Ele entra na versão estendida, palestrantes entrando mais nos temas, tem outros palestrantes, enfim. Então, para todo mundo que for membro e tiver acesso a isso, vocês podem conferir esse conteúdo e se aprofundar ainda mais, né, no tema. Quando a gente criou a Brasil Paralelo lá atrás, nós tínhamos um desafio. Por um lado, nós sabíamos que tínhamos que ser independentes. Quando a gente observava tudo que era feito no Brasil em termos, seja midiáticos, educacionais, artísticos, a gente tinha um problema de independência. Então, nos constituímos como empresa, para não depender de doação, não depender de incentivo, de apoio, etc, etc. Ao mesmo tempo, quando a gente começou a produzir os materiais e tudo mais, nós também chegamos à conclusão que tinha que ser gratuito. Tinha que ser gratuito para se espalhar, para ter volume de acesso, para todo mundo poder ter acesso. E aí, dentro desse dilema, se você vender, para você ser uma empresa, você precisa vender, né? Mas se você entregar de graça, você não vende, mas você é uma empresa de onde vem dinheiro. E nós resolvemos contar a história verdadeira, desde o início, desde o primeiro vídeo da Brasil Paralelo. Se você assistir lá o primeiro documentário, tá lá.
Nós somos a Brasil Paralelo e nós convocamos você a ser membro da Brasil Paralelo. Então a gente entregou o filme de graça. Chegou lá e contou para todo mundo que assistiu o filme, olha, se você quiser nos apoiar, se você acha que a gente precisa continuar a fazer outros filmes, vire membro, assine aqui, pague esse produto da Brasil Paralelo e nós entregamos a você conteúdos extras, conteúdos exclusivos, mais conhecimento para você, mas o principal, você nos mantém, você nos financia. Você financia a próxima produção. Acho que todo mundo já desconfia mais ou menos qual o assunto que pode ser esse próximo material que a gente está fazendo. Existe uma grande instituição no Brasil que a gente ainda não abordou da forma devida. Existe uma instituição brasileira que formata o modo de pensar do Brasil há anos, que cria o debate público há anos, que recebe bilhões de dinheiro público há anos e que ninguém nunca enfrentou. Então, certamente a gente tem um desafio muito grande pela frente, um adversário imenso pela frente, mas a gente está confiante que se a gente vencer essa etapa e a gente tiver os membros ao nosso lado, a gente vai conseguir fazer milhões de pessoas visualizarem algumas mentiras que nos contaram.